Olá, estamos começando mais um Infra em Pauta, o seu programa semanal sobre infraestrutura. Hoje é 5 de julho e eu sou o Jimmy Amora, da agência Infra. Estamos aqui com o Maurício Portugal Ribeiro, da Portugal Ribeiro Advogados, com o Felipe Graziano, da Jamundo Neto Advogados, e o Sebastian Buto, da sigla Sul, para tratar dos temas mais relevantes do setor. O Infra em Pauta desta semana vai falar sobre as alterações que a ANEEL está promovendo no mecanismo de bandeiras tarifárias das contas de energia. Também vamos tratar da decisão do TCU de rever uma punição a gestores da ANTAC e da Secretaria de Portos, referente a um processo de regulação da agência. E ainda vamos discutir o acordo entre o governo de São Paulo e a CCR, referente às concessões rodoviárias da empresa no estado. O Infra em Pauta é toda segunda-feira bem cedinho, e se você quiser começar a sua semana bem informado, curte o nosso canal no YouTube ou no seu aplicativo de podcasts para receber as notificações. Nós vamos começar tratando do acordo entre a CCR e o governo do estado, que envolve 3 concessionárias da empresa nas rodovias estaduais. O Maurício vai contar para a gente o histórico, né, desse acordo, né, e como é que ele foi feito. Bom dia, Sebastião, bom dia, Felipe, e bom dia, Maurício. Bom dia, Jimmy, bom dia, Sebastião, bom dia, Felipe. A história é longa e o próprio acordo, o modo como ele foi feito, é um acordo complexo, apesar de ser um acordo emblemático, né, e que gera benefícios enormes para ambas as partes e para os usuários. Eu vou tentar ser o mais objetivo possível narrando os fatos, tá? Vou tentar me eximir nesse momento de dar opiniões e deixar para dar opiniões quando a gente debater os fatos que eu vou narrar, tá? Então, o que é que você tem aqui? Você tem aditivos que foram assinados em 2006 aos contratos da Autoban, Via Oeste e SP Vias, todos 3 atualmente controladas pela CCR, né? Por volta de 2011, houve um estudo elaborado pela FIP que projetou sobre o passado uma metodologia de reequilíbrio que não se utilizava na época em que foi assinado os termos aditivos de 2006. Ou seja, a FIP, em 2011, fez um estudo que disse, olha, está errado o modo como se fez o reequilíbrio em 2006. Só que o modo como foram feitos os reequilíbrios em 2006 era o modo adequado naquela época e era a interpretação que se fazia daquele contrato naquela época. Mas com base nesse estudo que projetava para o passado metodologias novas formas de se pensar o reequilíbrio econômico-financeiro de contratos, com base nesse estudo, a Artesp e o governo do estado abriram processos administrativos para anular esses aditivos de 2006, né? Aqui tinha uma coisa política, uma promessa política do governo Alckmin de abaixar pedágios, tinha também ali acusações de que esses aditivos tinham sido assinados no apagar das luzes do governo Lembo, de que havia coisas não republicanas envolvidas, não tinham sido cumpridas as formalidades. Enfim, tinha uma série de argumentos e uma narrativa complexa dos dois lados, né, que se formou, mas o resultado foi que a Artesp e o governo do estado lamentavelmente embarcaram nisso de buscar anular aditivos feitos, né, vários anos antes, que tinham sido feitos com base nas metodologias que eram vigentes na época que eles foram feitos. Então, em 2012 foram abertos processos anulatórios administrativos. Em 2013, as concessionárias, né, Autoban, Via Oeste e SP Vias, entraram com ação para anular esses processos administrativos. E entre abril e setembro de 2014, o governo do estado e a Artesp entraram com ação para anular os aditivos, né? E aí começou um imbróglio, a briga judicial sem tamanho e que continuava até o presente, e era possível que essa briga continuasse até o final estimado dos contratos, né? Um dos grandes problemas que você tem aqui é que você não sabia quando essas brigas judiciais iam terminar, e enquanto não terminasse, não se sabia como seria equacionado os passivos que estavam ali, né? Porque existia de fato uma dívida de reequilíbrio do governo do estado com o concessionário.
o argumento da FIP no estudo era de que essa dívida não foi calculada adequadamente, mas ninguém discutia que existia uma enorme dívida, né, do poder concedente para o concessionário. Então havia insegurança como isso seria equacionado, e havia insegurança sobre o prazo dos contratos, né? E a discussão judicial possivelmente ia passar, ia continuar até depois do prazo estimado, do prazo definido dos contratos, né? E aí, Maurício, como é que foi o acordo em si, que pelo comunicado das duas partes é bem... Tem muitos pontos e é um pré-acordo ainda, que ainda vai precisar de ajustes até a data, até o final, ou que seja, que vai efetivamente ter validade. O acordo foi estruturado em duas partes, né? Uma primeira parte agora, que é a parte que estabelece a metodologia para o acordo, né? E uma segunda parte, o segundo acordo que vai ser assinado mais para frente, quando for viável fazer os cálculos, né? Porque você estabelece a metodologia, daí a parte tem que trazer os elementos, né, para usar, para realizar esse cálculo considerando a metodologia, e aí você faz um novo acordo com os cálculos propriamente ditos. Então, vai ter um prazo aí de alguma coisa se não me engano, são 8 meses ou 9 meses, para que eles façam todos esses cálculos e aí assinem um novo acordo. De qualquer modo, assim, eu acho que foi um acordo certíssimo, foi certíssimo o governo tomar a iniciativa, né, de fazer esse acordo. A concessionária também, obviamente, teve aí uma cooperação para chegar a isso, e resolve um problema do setor, um problema clássico do setor. O acordo é realmente emblemático. Agora, o que é que tem de premissa do acordo, né? Vamos falar das premissas. Primeiro, não alteração dos prazos que estavam estabelecidos nos termos aditivos de 2006, ou seja, a briga era para anulação do termo aditivo de 2006, mas o acordo diz, não, mantemos os prazos que estão lá previstos em 2006, e o que existir de compensação, né, será feito por meio de pagamento do concessionário ao governo do Estado, né? Porque usando a metodologia que a FIP defendeu lá atrás, você teria o pagamento, né, o que era devido pelo governo do Estado ao concessionário um pouco menor do que estava previsto no termo aditivo, né? Então, essa diferença, a diferença que, portanto, o concessionário deve ao governo do Estado, será paga, em princípio, em dinheiro. Tá? Tanto que vocês devem ter visto que o acordo envolveu um pagamento pelo Estado, pelo concessionário ao Estado, no valor de 1 bilhão e 200 milhões. Né? Bom, aí a segunda premissa é o encerramento das ações judiciais com o objetivo de criar novamente segurança jurídica, né, sobre o momento de término desses contratos, sobre a forma de reequilibrar os contratos. Então, segunda premissa é encerrar as ações judiciais. Além disso, foi incluído a mensuração de outros passivos regulatórios, que, em princípio, né, no aditivo, a impressão que dá é que isso vai gerar créditos a favor da concessionária. Esses créditos que vão ser gerados a favor da concessionária vão ser abatidos daquilo que ela tem que pagar ao governo. E se zerar o que ela tem que pagar ao governo, aí o modo de compensação disso é aumento de prazo no contrato da Autoban. Tá? No caso da Via Oeste, tem a previsão de inclusão de uma série de obras, né, que havia discussão entre as partes sobre a necessidade de incluir ou não essas obras, né, além do compromisso da Artesp de avaliar algumas outras obras que não há certeza se de fato o governo e a Artesp querem que sejam incluídas. Além disso, olha como o acordo é abrangente, tá? Além disso, o acordo abrange a alteração do índice de reajuste tarifário do IGPM para o IPCA, né, com aquela ideia de colar a variação do valor da tarifa de pedágio
aos custos mais próximos do consumidor, né? O IPCA reflete uma cesta de produtos ao consumidor, enquanto o IGP é um índice que tem lá um componente de custos de atacado que termina sendo muito impactado pelo dólar, né? Então, trocar o índice contratual. Além disso, uma atualização regulatória do contrato, que significa basicamente que esses contratos terão um sistema de reequilíbrio compatível, da agora em diante, compatível com o sistema de reequilíbrio dos novos contratos do Estado de São Paulo, de rodovia do Estado de São Paulo, que é um reequilíbrio para o fluxo de caixa marginal. Eu acho, esse ponto eu realmente não concordo, eu acho que é um erro. Reequilíbrio para o plano de negócio é uma coisa interessante, a gente está vendo que o reequilíbrio para o fluxo de caixa marginal tem dado muitos problemas. Mas, de qualquer modo, é fazer da maneira certa o que, de certa maneira, o estudo da FIP tentava fazer de maneira errada, né? O estudo da FIP projetava para o passado, né, uma lógica, que era uma lógica do fluxo de caixa marginal, e terminou sendo a base para se buscar, né, para que a Artesp e o governo do Estado de São Paulo buscassem a anulação desses aditivos com base nessa ideia de projetar para o passado uma visão sobre reequilíbrio que era nova. Não faz sentido você projetar para o passado, você tem que aplicar para frente, e se tem contratos em curso que faz sentido tentar aplicar, você tem que negociar com o concessionário e chegar a um acordo sobre isso, né? Você não pode mexer em condições econômico-financeiras de contratos em curso, isso é um princípio básico da nossa lei de licitações e contratos administrativos, e que estava na lei 8666 e continua na nova lei que vai substituí-la em breve. Então, assim, eu tentei aqui resumir ao máximo os pontos principais desse acordo e passar a palavra aí para os meus colegas. Tem muita coisa para discutir, eu tenho opinião sobre quase todos esses itens, mas tentei me segurar para falar o mínimo necessário. De qualquer modo, assim, eu queria só finalizar dizendo assim, que eu quero parabenizar a CCR, parabenizar o governo do Estado de São Paulo por ter chegado a esse acordo. Isso é extremamente importante, né? Esse é o tipo do acordo que muda o ambiente de negócios, né? A Eco-Rodovias tinha feito um primeiro acordo, esse da CCR, a dimensão é muito maior, né? Então é realmente emblemático e é uma coisa que cria estabilidade para o futuro, né? E resolve uma nódoa do passado. Maurício, concordo com a sua avaliação. Eu acho que com esses acordos sendo engendrados, a gente pode ter uma expectativa muito melhor em relação à segurança jurídica dos contratos de concessão no Estado de São Paulo. E um aspecto que eu acho que permeia toda essa discussão, motivou ações no passado e boa parte do que foi discutido agora, esses contratos são pioneiros e foram celebrados num contexto de muita insegurança jurídica, muita volatilidade econômica, né? E o razoável é que você preserve os riscos assumidos naquela época, ainda que eventualmente as taxas de retorno sejam diferenciadas em relação ao que pode ser celebrado num contrato que seja licitado hoje. E esse incômodo que permeou muitas das ações dos gestores, eu acho que motivou uma série de medidas que geraram essa insegurança jurídica, e agora se chega a uma solução adequada, que é justamente a renegociação, preservando os riscos, né, a remuneração pelos riscos que foram assumidos, a dimensão dessa composição de risco e retorno, ainda que, eventualmente, em novos reequilíbrios, se tenha ajustado uma nova forma de solucionar os desafios que surjam. Né? Bom, o que tem algumas coisas que eu acho que vale a pena falar para os nossos ouvintes, né? Uma coisa interessante, complementando um pouco, eu concordo com o comentário do Felipe, complementando um pouco o comentário dele, é importante se notar, apesar de que, assim, jamais executivos de empresas abertas vão assumir que estão perdendo ações tão importantes quanto essa, né? Então havia toda uma narrativa no sentido de que as concessionárias iriam ganhar essas ações, se você visse as divulgações para o mercado e tudo mais, estavam todas nessa direção. Mas se você olhasse as ações, o governo estava ganhando, né? O governo estava ganhando essas ações. Ganhou em primeira instância na Via Oeste e na Autoban. Havia recurso
nesses 2 casos, recurso de apelação, e no caso da SP Vias, já tinha decisão de segunda instância a favor do governo, né? Então, eu acho que, assim, para enfatizar mais ainda, né, acho que tem aqui um mérito adicional do governo, ambas as partes têm enorme mérito de ter feito esse acordo, mas um mérito adicional do governo, que mesmo ganhando essas ações, né, e ganhar essas ações não significa que o governo estivesse certo, a verdade é que o nosso poder judiciário, lamentavelmente, tem limitações em relação à compreensão desses problemas, é um caso bastante complexo, bastante emblemático. O governo estava ganhando e, mesmo assim, resolveu fazer um acordo, porque o aumento de segurança jurídica e o aumento de segurança regulatória é essencial para o governo, né? É muito importante para o governo, para os concessionários, evidentemente, também, mas é essencial para o governo. Então, eu acho que tem um enorme mérito em, diante de um caso desse tipo, as partes se desvincularem das suas narrativas tradicionais e convergirem na direção de resolver o problema. Bom, então eu acho que esse tema aí a gente encerra, né? Porque realmente quando se tem acordos desse tipo é o melhor para a segurança jurídica e às vezes até para o usuário também, que vai receber certamente benefícios decorrentes desse acordo, porque isso destrava investimentos, obras, enfim, melhora a qualidade da rodovia, isso é essencial para quem está lá na ponta da linha. E vamos passar para outro tema também de segurança jurídica, né, que foi um tema que preocupou muito todos os operadores dessa área de infraestrutura há cerca de 2 anos atrás, um pouquinho mais, quando o Tribunal de Contas decidiu punir gestores da ANTAC e da Secretaria de Portos por uma suposta má regulação, vamos chamar assim, de um tema muito complexo, que é o chamado de THC, que é o Terminal Handling Charge, que é uma cobrança que é feita aos usuários de portos, né, vamos chamar assim, para que a carga possa ser movimentada, seja retirada do navio e colocada no terminal portuário, né? E é um tema muito complexo no mundo todo, e o TCU entendeu que os gestores, num primeiro momento, que os gestores tinham regulado mal ou regulado errado, em termos assim que a gente pode resumir um complexo acordo que foi feito. E nessa semana que passou, após um pedido de revisão dos que foram multados na época, o plenário do TCU decidiu que essa multa estava sendo cancelada, vamos chamar assim, porque justamente não havia ali, reconheceu uma tentativa do gestor de fazer alguma coisa, de regular, mas que, enfim, é um tema complexo, não se poderia punir o gestor pelo fato dele ter feito algo que não funcionou, ou na visão do TCU não estava funcionando. E aí o Felipe vai explicar um pouquinho para a gente as consequências disso, né? Como é que isso está sendo visto. Felipe, por favor. Jimmy, você fez um excelente resumo e o ponto aqui, a partir de uma auditoria operacional do TCU, que é um procedimento por meio do qual se avalia a realidade de um dado segmento, de um setor, buscando aprimoramentos que possam servir para uma evolução regulatória, uma evolução na prestação daquele serviço, se constatou a inadequação de uma resolução de 2012, dentre diversos outros problemas, que estabelecia, né, que tinha o objetivo de resolver conflitos entre os operadores portuários e, no caso específico, não estabelecia um limite para a THC, para essa taxa. O ponto que surgiu especificamente entre os gestores, né, para responsabilizar os gestores, eram 2 questões principais. Uma primeira, que entre a versão colocada em consulta pública e analisada pelos órgãos técnicos da ANTAC, recomendada, portanto, para a diretoria, havia uma sugestão
de estabelecer um preço teto para THC e, quando da aprovação pelo colegiado, não constou esse trecho que estabelecia o preço teto. Além disso, o outro ponto da responsabilização, ele decorria da inadequação ou da ineficiência da norma para os fins pretendidos. E a discussão, ela foi a decisão, a multa foi aplicada no contexto de um acórdão do Tribunal Pleno. Esse acórdão foi embargado à época, o embargo não foi acolhido, e só agora, num pedido de reexame, a partir de um voto do ministro Bruno Dantas, é que esse entendimento foi revisto. E esse voto do ministro é muito interessante porque ele traz algumas das questões que a gente já teve a oportunidade de abordar aqui sobre a distinção do papel do TCU como controlador e o papel do regulador como aquele incumbido e legitimamente incumbido disso, de estabelecer as diretrizes para solucionar os conflitos e melhor regular efetivamente uma dada prestação de serviço, um setor e tudo mais. E o que o ministro aponta é que, historicamente, o TCU tem premiado a falta de ação, né, o gestor, o regulador que não age, e nesse caso específico estava punindo uma iniciativa que não se mostrou, não se entendeu como adequada. E ainda assim há certa polêmica sobre adequação e inadequação, porque a postura dos gestores ela era aderente às sugestões feitas pelo CAD. Mas na primeira avaliação, e até esse é um dos pontos que acabou pesando contra no primeiro julgamento, o trecho que foi suprimido, ele era coincidente com uma sugestão de uma associação de usuários, e portanto, se chegou a cogitar a captura desses diretores por essa associação. Isso foi afastado porque, por ocasião agora do pedido de reexame, eles puderam apresentar todo o extrato da discussão tida no âmbito do colegiado, e todos os pontos que foram levantados pelo corpo técnico da ANTAQ e superados na versão final foram objeto de discussão acalorada e devidamente justificada para que se propusesse ao fim uma norma diferente da que havia sido sugerida pelo corpo técnico, né? Eu acho que tem aqui um ponto muito interessante. Você mencionou, essa é uma norma de 2012 e a questão está sendo resolvida agora em 2021. Só para colocar, Felipe, em 2018 houve uma reforma dessa norma. O acórdão é de 2018. Não, mas enquanto estava sendo feito o acórdão, estava sendo feita uma revisão dessa norma, de alguma maneira, através de uma outra normativa da ANTAQ. E nesse momento eles estão discutindo, essa semana agora que passou, teve uma audiência pública sobre o tema. Eles estão discutindo um item dessa norma que é o conceito de abusividade nessa cobrança. Então, assim, e aí a questão do preço teto está sendo debatida de novo, outras questões sobre a cobrança, enfim, é um tema muito difícil de ser trabalhado e segundo as pesquisas que foram feitas para essa discussão, no mundo todo, não é só aqui, não é exclusividade nossa. Problema mundial. Exatamente. Então, efetivamente, você punir um gestor porque escolheu uma determinada maneira ou não seguiu a área técnica, né? Não é possível, né? Se de um lado, Jimmy, a gente tem aqui um exemplo claro de críticas que a gente já fez à atuação do TCU, que acabam minando a autonomia, né, e trazendo aquilo que se convencionou chamado peso das canetas, né, você dificulta a vida do gestor, principalmente do regulador, e faz com que você acabe incentivando a inação dele. Por outro lado, eu acho que tem aqui um precedente muito importante nesse voto do ministro Bruno Dantas, de reconhecer essa distinção de papéis e premiar aquele que age, ainda que essa ação no futuro venha a se mostrar passível de um aprimoramento. Acho que isso pode ser um ponto importante numa virada e numa reflexão sobre esses papéis. E isso, entendo que é uma questão importante, em particular também como referencial para os setores que estão com uma regulação incipiente, tá?
onde a regulação ela é continuamente aprimorada em função do amadurecimento do setor, da verificação das consequências que as normas vão trazendo na prática e tal. Então, inibir a possibilidade de aprimoramento é uma coisa muito ruim para a evolução da regulação do setor. E, por outro lado, as agências reguladoras ela têm um processo de aprovação das normas que passa pelo análise técnico e depois pelo colegiado. E onde no colegiado não é a decisão de só um diretor, é uma decisão colegiada. Então, há de existir, portanto, a possibilidade de concordância ou não da diretoria colegiada em relação àquela opinião técnica e vice-versa. Então, acho que preservar a possibilidade do aperfeiçoamento regulatório ao longo do tempo e preservar as instâncias de análise dentro da agência reguladora no âmbito técnico e no âmbito da diretoria colegiada é importante para o funcionamento da regulação como um todo. Felipe, você vai concluir? Eu acho que o Sebastião fez uma boa conclusão, Jimmy. Eu acho que se a gente começa a entender que as manifestações técnicas elas são vinculantes e não permitiriam uma revisão no âmbito da discussão do colegiado, deixa de ter função o colegiado, né? Porque ali é justamente onde você vai ponderar as diversas perspectivas técnicas que se complementam dentro de uma ação política, né? Uma ação política instruída por diretrizes contratuais, diretrizes setoriais. Eu acho que é uma questão muito mais ampla que não pode ser ignorada. Bom, o Maurício não aguentou e vai querer falar, mas o Maurício não consegue. Vai lá, Maurício. É só um ponto. Veja que a gente já tornou praticamente vinculante na prática, tá, os pareceres jurídicos. Tá? Quando se criou as agências reguladoras, e a gente não estava ainda sob essa nuvem do combate à corrupção a qualquer custo e da suposição de que todo mundo no setor de infraestrutura está envolvido em corrupção, etc., coisa que vem depois da Lava Jato e com o lavajatismo, pareceres jurídicos, né, dos procuradores das agências não eram vinculantes, eles eram opinativos e os diretores podiam superar a posição jurídica da sua área jurídica, né, com justificativa eles podiam fazer isso. Hoje em dia eu não vejo ninguém disposto a fazer isso por conta dos riscos que isso tem, né? Então, a parte jurídica já virou vinculante, né? O parecer que o procurador da agência dá, ninguém contraria mais, né? Se a gente agora fizer isso também com a parte técnica, então, para que a gente vai ter diretoria das agências? A verdade é essa, ela perde completamente a sua função. Bom, vamos ver se nesse processo de requalificação, né, que a lei das agências tem a intenção de promover, né, mas também depende muito do sistema político, se a gente consegue aí ter agências efetivamente que tenham a robustez, né, diretores que tenham a robustez para, enfim, nos casos, seguir as suas convicções, né, e lembrando sempre que é uma diretoria colegiada, os outros podem seguir ou não, e é decidido por maioria. Bom, passo agora para o Sebastião, que ele vai contar para a gente um pouco do processo que ocorreu na semana passada, né, já dentro aí do contexto da crise hídrica, de revisão dos parâmetros aí da chamada bandeira tarifária, né, que é uma espécie de antecipação de cobrança, vamos chamar assim, dos custos mais altos pela geração térmica que a gente vai ter que enfrentar. E aí o Sebastião vai contar para a gente aí como é que está isso. Sebastião, por favor.
Bom, obrigado, Jimmy, e bom dia a todos, que eu fiz uma interferência e não cumprimentei a todos aqui. Efetivamente, no dia 29 de junho passado, a agência ANEEL aprovou o novo patamar, o novo valor do patamar 2 da bandeira tarifária vermelha. Lembrando que as bandeiras tarifárias, como o Jimmy comentou, é um acréscimo à tarifa de energia que busca sinalizar o maior custo da geração decorrente da situação hídrica. Esse maior custo, em particular, quando se acionam as bandeiras amarelas ou vermelhas. Tá? Quando se tem bandeira verde, não há custo adicional, porque a situação hídrica é favorável, e quando a situação hídrica fica menos favorável, se acionam as bandeiras amarelas ou vermelhas, e elas têm dois patamares, patamar 1 e patamar 2. Atualmente, pela situação de escassez hídrica, em particular no Sudeste, e pelo acionamento das usinas térmicas, nós estamos na bandeira vermelha e no patamar 2. Acontece que, como já hemos falado em outros encontros, estamos vivenciando a maior crise hídrica dos últimos tempos, tá? De tudo o histórico de medição da pluviometria dos últimos 91 anos. Então foi discutido o valor do patamar 2 da bandeira vermelha para o mês de julho. Esse valor do patamar 2 tinha sido colocado na audiência pública em março para ser definido para o período atual. O que aconteceu? A metodologia para a determinação do valor da bandeira vermelha, ela depende da combinação de geração, e em particular do PLD, do preço de liquidação de saldos, e da probabilidade de você estar numa situação de estresse hídrico. Em geral, sempre se calcula para 95% de probabilidade de um cenário de escassez hídrica. O tema é que já estamos no pior dos cenários de toda a série histórica. Então, o que foi discutido na reunião do colegiado da ANEEL foi mudar o parâmetro de 95 para 100% de probabilidade de superação das situações de estresse hídrico, porque se está na pior situação da história. E isso elevou o valor da bandeira tarifária 2 para o mês de julho a um valor de R$ 9,49 por cada 100 kWh consumido. E ali se abriu nessa semana também uma consulta pública, tá? Decidiu abrir uma consulta pública para definir qual será o valor da bandeira, do patamar 2 da bandeira tarifária vermelha a partir de agosto. Aí a diretora Elisa Basto, que foi escolhida como relatora para esse processo, apresentou duas propostas que estão colocadas em consulta pública durante o mês de julho, onde uma das alternativas é estender esse limite do percentual atual do 95% para o 100% de probabilidade histórica para o restante do ano, mantendo, portanto, aquele valor que foi definido atualmente de R$ 9,49 por cada 100 kWh para todos os meses até a nova atualização da bandeira, que será em maio de 2022. Outra alternativa é definir um valor arbitrário para esse patamar 2 da bandeira vermelha, de forma arbitrária, mas na realidade um valor definido de forma tal que o saldo desse custo adicional da geração térmica seja compensado pelo valor arrecadado adicional da bandeira vermelha, buscando que essa conta feche e que o saldo, portanto, seja zero, diante este cenário excepcional de escassez hídrica. Esse número aponta para um valor da ordem de R$ 11,50 por cada 100 kWh. E esse processo está em consulta pública, começou no dia 1º e vai até o dia 30 de julho. Todo o que estamos falando é que estamos em uma situação de escassez hídrica excepcional, que tem levado a mudar os parâmetros que
vinha sendo utilizado para a definição da bandeira vermelha, no patamar 2, em particular porque ela não está conseguindo sinalizar o custo adicional que se está tendo pelo acionamento das usinas térmicas e pela severidade desta crise hídrica. Okay? Então, já se definiu um valor agora para o julho e está em discussão o valor que será a partir de agosto. Tinha há um tempo atrás, acho que talvez no ano passado, o TCU tinha feito uma auditoria mostrando que essas bandeiras não estavam sinalizando, ou seja, não havia uma redução efetiva do consumo quando as bandeiras vermelhas naqueles patamares antigos elas eram acionadas. Você acha que dessa vez vai ser possível atingir esse objetivo, Sebastião? A bandeira tem dois objetivos, digamos. Primeiro é que, quando foram criadas as bandeiras, é para poder ter uma sinalização do preço do custo adicional da geração de energia em função da situação hídrica. Okay? Antigamente, antes da existência da bandeira, você tinha esse custo adicional, era repassado às tarifas, mas em reajustes a posteriori. Então, o usuário recebia sinal do preço depois que a situação já tinha sido superada ou quando estava sendo agravada. Havia um descasamento temporal entre a variação do preço e pago pelo consumidor e o momento em que se gerava esse custo adicional para a geração. Com a bandeira, o que se buscou é um maior sincronismo temporal entre o custo da geração adicional por acionamento das térmicas e aquilo que o usuário paga. Então, tem um objetivo que esse maior sincronismo era permitir sinalizar para o usuário o real custo da energia naquele momento. Tá? E isso buscaria, consequentemente, o usuário tendo uma sinalização mais temporal do custo de energia, é ele ajustar seu padrão de consumo, porque tem uma sinalização de preço aderente ao momento. Essa sensibilidade do usuário ao preço, o que na economia se chama elasticidade, ao preço, depende de cada setor de consumo e depende também da situação econômica, ok? E depende do nível de renda e também do tipo de atividade econômica que faça uso daquela energia. Então, el ter a bandeira não significa necessariamente que se vai ter a redução do consumo na magnitude que se espera, ok? Ter a bandeira tarifária, o que significa que estou sinalizando para o usuário qual é o custo real da geração naquele momento. Okay? Espera-se que quando você sinaliza uma situação de escassez hídrica, esteja sinalizando através do preço a necessidade de reduzir o consumo porque se tornou mais caro aquele insumo. Okay? Mas se a redução do consumo em relação ao aumento do preço será o suficiente ou não, isso depende, como falava, da elasticidade do preço. E o outro objetivo que tinha a bandeira tarifária era não criar um custo financeiro associado ao descasamento entre o momento que é arrecadado esse custo, entre o momento que pago esse custo maior pela energia e aquele que é arrecadado e repassado ao consumidor. Okay? Então, tinha o objetivo também de ir fechando a conta em períodos de tempo mais curto, para evitar esse descasamento financeiro. Então, mas um tema importante que você trouxe, Jimmy, é a resposta da demanda. Okay? Então, o que acontece? O setor residencial vai sentir, sim, o aumento da conta de energia, que se somam vários aspectos, porque tem a maior geração térmica, tem o tema da conta Covid, tem o tema do aumento da inflação, e, portanto, os índices de IPCA, o IGPM, a depender dos contratos. Então, a conta está sopesando, porque hoje o custo da energia é maior. Qual vai ser a reação do consumidor em função do aumento do preço? Isso vai depender das situações econômicas de cada família. No entanto, a elasticidade doméstica ao preço, ela é menor que a elasticidade que eu chamaria da consciência da escassez, tá?
a grande mudança que houve no consumo aqui no Brasil se deu quando se enfrentou a crise hídrica que se teve em 2001, o pessoal mudou o padrão de consumo e mudou o equipamento doméstico para reduzir esse consumo, porque havia já não só um sinal do preço, sino uma possibilidade de não ter. E, de fato, se teve que chegar a um racionamento. Então, no setor doméstico, acho que passa por uma questão de consciência coletiva, tá? de ajuste do hábito, e também ajudada pelo aumento do preço, que vai fazer com que as pessoas fiquem mais atentas ao seu consumo. Mas, o que agora se está discutindo é que também será necessário uma sinalização e mecanismos para a redução voluntária do consumo, em particular dos grandes consumidores e da indústria. Para gerenciar esta crise energética, será necessário deslocar, quando possível, o pico de produção da indústria para horários da madrugada ou horários que não coincidam com o pico de demanda do resto do sistema. Tá? Porque se sabe que a indústria e o comércio ela tem uma maior elasticidade preço, maior elasticidade do consumo ao preço da energia, porque ela entra no insumo do custo. Então, isso é o que se está discutindo atualmente entre as associações das indústrias, grandes consumidores e o Ministério de Minas e Energia, para buscar mecanismos que permitam dar uma sinalização ou um benefício àquela indústria eletrointensiva que consiga remanejar seus turnos de produção, tirando sua demanda dos horários de pico hacia os horários de menor demanda. E ali essa elasticidade novamente vai depender, essa possibilidade de remanejo vai depender da elasticidade da indústria ao preço. E aí vai depender de qual seja o tamanho do benefício dado para a indústria. Provavelmente uma consulta pública deve ser anunciada nessa semana sobre esse tema, né? E vamos esperar aí qual vai ser essa atitude, qual vai ser esse prêmio, né? Que as indústrias podem receber se trocarem o horário do seu consumo. Vamos resumir assim. Bom, o Info em Pauta de hoje está acabando. Eu queria agradecer a sua presença, a sua audiência com a gente e convocar você para estar aqui segunda-feira de novo, quando a gente retoma com os temas da semana anterior. Muito obrigado e até a próxima edição do Info em Pauta.